Aí, meu amigo, minha amiga do GoRN, hoje 22/10, 18 horas, sexta-feira, né? Aquele melhor horáriozinho para pegar uma bebida legal e acompanhar o conteúdo aqui do nosso GoRN, esse evento que trata aí de inovação e de empreendedorismo aqui do nosso Rio Grande do Norte. Aí, nesse horário agora, a gente vai estar podendo conversar para além do Rio Grande do Norte, para além do Brasil também. Vamos estar recebendo aqui Paulo Coelho Vieira, diretamente da Bélgica. Ele é presidente da empresa Aeroplan, tanto na Europa quanto no Brasil, e também CEO da empresa Cispat, um ecossistema voltado para o desenvolvimento e valorização de patentes, né? E o tema da palestra não poderia ser outro, tem a ver com a questão de propriedade intelectual, produção de patentes, enfim. Já dando aqui uma boa noite para todo mundo que está conosco aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Passo agora para o Paulo, nosso convidado aí, para seguir com vocês. Paulo, a bola está contigo, vamos aí para a nossa palestra. Ok, muito obrigado, Rodrigo, boa noite a todos. A ideia, na realidade, dessa apresentação é justamente a gente mostrar o que é o jogo de patentes global, e, em particular, esse jogo de patentes nessa época quase pós-pandemia, tá? Ou seja, o que é que mudou no mundo, né? Em termos desse jogo, e o quanto esse jogo é significativo para o desenvolvimento, né? E, no fundo, para a felicidade dos povos, tá? Só apresentando um bocadinho mais do que é a Aeroplan, sou esse cara aqui, Paulo Coelho Vieira, dirijo aqui na Bélgica Aeroplan Europe, no Brasil Aeroplan do Brasil. Círculo do Coração é um projeto que a gente participou da implantação, a gente coordenou a implantação na Paraíba, de uma rede de telemedicina, que cobriu mais de 230 mil crianças, estão aí do lado do Rio Grande do Norte, né? Foi que recebeu o prêmio de diversos lugares da Organização Mundial de Saúde, NIH, etc. Trabalhou com o mundo todo praticamente. O Aeroplan Network é uma rede que a gente começou aqui na Bélgica, num modelo parecido com o da Universidade Católica de Louvain, de onde a gente foi um spin-off lá atrás, em 1995, né? E o Cispat Network é uma rede que a gente começou a partir daí do Brasil, que foi de onde surgiu o Cispat. O Brasil é uma terra extremamente fértil, tá? E até um tempo atrás eu fazia no Brasil o CBN Propriedade Intelectual, que era um programa da CBN exclusivamente dedicado à propriedade intelectual, né? O que na realidade fez a Aeroplan ficar muito mais conhecida no mundo, né, foi justamente também uma invenção, tá? Além de ser valorizador, tá certo? Também sou inventor. Então, foi justamente a invenção de uma lota inteligente. Uma lota inteligente era um dispositivo para poder lutar contra um crescente de roubo a banco e carro forte, né, que teve aqui na Europa no final dos anos 80, começo dos anos 90. Em vez da gente, a gente percebeu que fazer aumentar armamento, aumentar a blindagem de carros, os bandidos vinham com armamento cada vez mais forte. Então, esse crescente veio muito em função da própria da complicação do caos que estava acontecendo na economia soviética, que fez parecer essa quantidade de armamento muito grande e legal aqui na Europa Ocidental, né? Mas, então, para poder lutar contra esse crescente de violência, em vez da gente trabalhar com armamento e mais blindagem, que isso gerava uma corrida infinita praticamente, que só quem perdia era a população, a gente introduziu a ideia de dissuasão. Certo? A ideia de dissuasão é baseada em tinta, ou seja, onde a gente detectava um roubo por meios eletrônicos, tá certo? E fazia esse tipo de estrago, que de início era esse estrago do lado de cá, que estão vendo aqui, no meio da nota, e depois passou a ser um estrago que a gente fazia, esse aqui já foi desenvolvimento brasileiro, tá? Isso aqui depois, então, a gente foi para o Brasil, e foi aí que o Aeroplan começou a crescer no Brasil, e tem uma série de outras coisas, e mais na frente o Cispat, que vem da observação. Chegando aí no Brasil, a minha pergunta, inclusive, eu cheguei de início, eu fui convidado pelo Porto Digital, lá em Recife, né? E minha pergunta é como é que vocês lidam com patentes aqui? Patente era uma fonte absurda de receita, né, no mundo inteiro, tá bom? Eu vou mostrar um bocadinho para vocês. E aí a resposta é que, bom, a gente praticamente não tem, né? E até hoje, na realidade, o Brasil faz muito pouco depósito de patentes de brasileiros, a gente vai ver isso adiante, né? E para poder fazer a quantidade de depósito aumentar, a gente não tinha outra escolha que softwareizar o processo para ter escala, tá? Mostrando que patente é uma coisa fácil, é uma coisa que está ao alcance de todo mundo, tá certo? É uma coisa barata, tá certo? E é justamente uma ferramenta que faz com que você possa ser proprietário de suas ideias. Ou seja, a patente empodera, como a gente diz no Cispat, pessoas criativas, tá certo? Isso aqui para vocês conhecerem a Bélgica. A Bélgica é um país pequenininho, tem o dobro da área da cidade de São Paulo, é dividido em três partes, na realidade, de três línguas, né? A parte amarela aqui fala-se holandês, a parte vermelha fala-se francês,
na parte preta aqui fala-se alemão, tá bom? E essa partinha laranja aqui é Bruxelas, que é também capital da Europa, tá? Então, é um país pequeno, mas é um país que sempre teve que crescer e funcionar a partir de inovação, porque um dos maiores mercados da Bélgica, por exemplo, é a Alemanha, que ela tem que colocar produtos na Alemanha de forma competitiva, tá? Em termos de preço e qualidade. Então, para isso, você tem que ser um país que seja um celeiro de inovação. Isso foi o que a Bélgica, desde o começo, foi. E a gente começou aqui na Universidade Católica de Louvain, que foi praticamente recriada nos anos 70, mudando o modelo, tá certo? A gente criou aqui o primeiro modelo de valorização de propriedade intelectual, na realidade, do mundo, bebeu muito lá de Boston, na realidade, deu muito a beber também, né? Já em 73, a gente criou isso aqui em 70, o modelo daqui estava tendo tanto sucesso, que a gente já foi referência na inauguração do Parque Tecnológico do Trinity College, lá em Cambridge, tá? Então, vou lá, isso é a Bélgica. O que a gente se deparou nesse último ano, e ainda está se deparando agora, e no Brasil ainda está, na Bélgica também não está fácil, não, mas aí no Brasil ainda está uma situação relativamente complicada devido a cepas novas, foi uma luta que na realidade que existe há um bocado de tempo. Uma luta entre saúde de um lado e as doenças do outro, tá? E muitas vezes é difícil a gente saber, na realidade, quem é quem nesse tipo de coisa, porque tem vezes que certas coisas de saúde que funcionam contra, na realidade, certas doenças, certas bactérias, na realidade, que ajudam, né? Mas do lado da saúde, a gente tem o sistema imunológico da gente, tá bom? Com os anticorpos e etc, tá? E do lado da doença, a gente tem todos os tipos de doenças, que são bactérias, vírus, fungos, etc, tá bom? Que podem fazer mal, justamente, à saúde humana. Do lado da saúde, a gente também tem as tecnologias e os serviços e as invenções que a gente tem feito ao longo da história, né? E por isso, uma das coisas que eu considero, na realidade, é que, na realidade, a gente não tem somente um sistema imunológico, a gente tem dois sistemas imunológicos. O primeiro é esse aqui, que é natural, que é feito pela natureza, e o segundo foi um que a gente mesmo criou. E, na realidade, como no caso da penicilina, que livrou a gente das bactérias, né? De grande parte delas hoje, né? Na realidade, ele tem sido vital, essa parte de invenções da gente tem sido vital, como sistema imunológico humano exterior, man-made, tá? Do lado do man-made, aqui das doenças, infelizmente, tá bom? Devido à corrida armamentista, devido à guerra bacteriológica, etc., a gente tem tido também bactérias, vírus, fungos, etc., que são criados, que são criações humanas, e hoje isso é uma das ameaças que a gente tem na Terra, tá? Um tempo atrás, um trabalho publicado nas Nações Unidas dava duas perspectivas da cidade, que na realidade dava duas perspectivas de crescimento da população. E é mais ou menos nesse tempo que a gente estava. Até 74, a gente tinha 4 bilhões de pessoas na Terra, só que até 2100, então onde a gente está, a gente poderia ter ou 15,6 bilhões, que é a estimativa maior, né? Ou a estimativa menor é de 7,3 bilhões de pessoas na Terra em 2100, tá? O que é que tem de diferença uma dessa? Aqui, nesse caso de cá, obviamente, a gente vai ter uma redução da população em relação ao que a gente tem hoje, né? Significa que a gente vai perder, nesse caso de cá, a gente teria que perder algumas batalhas. E, normalmente, algumas batalhas que vão, no fundo, ceifar um bocado de vidas, né? No caso de cá, não, a gente tem que ganhar algumas batalhas e isso tem que ser feito usando, na realidade, todos os recursos que a gente tem. O que geram, na realidade, essa batalha do ponto de vista, sobretudo, de vírus e bactérias, né? A gente tem tido de mais e mais, a gente tem ouvido falar, em 76 a gente começou a ouvir falar de ebola, depois a gente já nos anos 80, 90 a gente começou a ouvir falar de AIDS, mas agora a gente recentemente está ouvindo falar do Covid, do SARS-CoV-2, etc. No fundo, na medida que a ocupação humana aumenta, na medida que a complexidade do sistema humano na Terra aumenta, com deslocamentos e etc., de um lado para o outro, é óbvio que aumenta a probabilidade que vírus que às vezes estavam escondidos na floresta, que estavam quietos no canto dele, de repente a gente passa ou a comer um animal que não deveria ter comido nunca, né? Ou a estar habitando num lugar que era inabitado, e a partir daí a gente tem contato, faz o contato de espécies, e aí onde esses vírus passam a ter contato com a espécie humana, e aí é onde começa essa guerra que a gente vai ter entre os dois. Essa guerra, na realidade, ela foi, até então, aqui na realidade a parte preta, né, que vocês estão vendo, são bactérias, tá certo? A parte branca são viroses, vírus, tá certo? Depois protozoários, depois fungos e eumintos, né? Então, na realidade, o que interessa para a gente, sobretudo, é as bactérias. Você vê que as bactérias tiveram um crescente até os anos mais ou menos 80, tá bom? Naturalmente, aqui a gente já tinha, e em 80 a gente conseguiu, de certa forma, reduzir essa barra preta aqui,
sobretudo por meio da indústria de antibióticos, tá? Então, houve um grande desenvolvimento humano que reduziu, que fez com que a gente, de certa forma, praticamente começasse a ganhar a guerra das bactérias. No entanto, se a gente olhar a parte branca aqui, a gente vai ver que essa parte branca, ela cresceu, tá bom? Ou seja, a gente ainda não tinha, nos anos 90, tá certo? As ferramentas para poder fazer, para ganhar dessa guerra dos vírus, tá bom? Enquanto que até 74, 70 e poucos, 80, a gente tinha 4 bilhões, a gente já dobrou a população de lá para cá, tá certo? Então, a gente dobrou a população e, ao mesmo tempo, a gente não conseguiu ganhar essa guerra dos vírus. A gente hoje, até para fazer uma vacina, ainda demora muito tempo, precisa de muita pesquisa, tá? E a quantidade de vírus na Terra é absurda, tá bom? Um dado do Preston, na realidade, é que todo dia, em cada metro quadrado da Terra, tem 10 milhões de partículas de vírus. Então, só para a gente ter uma ideia da dimensão desse problema, tá ok? E, na realidade, olhando lá o gráfico B aqui, o que a gente vê é que grande parte desses vírus novos, ou seja, desses micro-organismos novos, eles vêm, na realidade, de wildlife. Tá bom? Eles vêm da vida selvagem, eles vêm de florestas, de matas que ainda não tinham sido desbravadas e assim vai. Tá certo? Não são conhecidos, tá? Então, no fundo, a gente tem hoje, na realidade, está diante, o SARS-CoV-2 colocou a gente diante de um grande desafio, que é o desafio dos vírus, né? Que a gente teve no passado com as bactérias, tá bom? E agora está na hora da gente fazer o desafio dos vírus. E uma quantidade absurda, né, de tecnologia tem sido desenvolvida recentemente, tá bom? E aí é onde entra a área justamente do segundo sistema imunológico humano, que é o sistema das invenções, tá certo? Do ponto de vista do sistema imunológico normal, só para a gente ter ideia, no final achar que o sistema imunológico da gente está muito desguarnecido, então, se você pegar, por exemplo, uma gotinha de sangue na ponta do dedo, tá ok? Enquanto que a gente estava falando de 10 milhões de partículas virais por metro quadrado na Terra, etc., mas se você pegar uma gotinha de sangue na ponta do dedo, a gente chega a ter 50 quintilhões, tá certo? De proteínas de anticorpos, tá? Então, cara, isso é uma coisa absurda, ou seja, o sistema imunológico da gente é plenamente capaz, o que às vezes ele precisa de tempo. E parte das invenções que a gente faz, inclusive vacinas, mas elas tendem a fazer o sistema imunológico ganhar tempo de poder entender quem é o invasor, né? E poder fazer alguma coisa contra o invasor. Quando a gente tem que trabalhar com ele e não... Muita gente pensa em destruir o vírus. Não necessariamente... O ideal é a gente fazer o sistema imunológico da gente aprender como lidar. Tem pessoas que aprendem, que sabem já, o sistema imunológico já é capaz, e outras não. E a grande questão, na realidade, a questão de outros, alguns médicos aqui na Bélgica, tempo atrás, me falaram, a grande questão da gente hoje é descobrir como fazer os sistemas imunológicos que não reagem, passarem a reagir. Ok? Do lado das invenções, a gente tem invenções tão significativas como o raio-x, tá certo? Como os antibióticos, né? Engraçado é que já um parênteses sobre o que vai vir na frente dos raios-x, o cara do raio-x, a descoberta do raio-x foi feita por Conrad Röntgen, quando ele anunciou, na realidade, que estava fazendo foto, né? A primeira coisa que aconteceu no New York Times foi... ele foi tratado praticamente e foi quase que ridicularizado, né, dizendo que ele estava querendo fotografar o que era invisível, que era o que estava dentro da gente. Isso mostra que, na realidade, todo avanço científico, muitas vezes, ele é precedido de uma certa barreira, né, de uma certa estranheza, né, do mundo, e que muitas vezes prejudica enormemente o inventor, tá bom? Aqui, somente para vocês terem uma ideia da quantidade de invenções que a gente tem, desde vestimenta, fogo, etc., para todas essas invenções aqui, e mais na frente aí você tem algumas coisas que são ligadas diretamente à saúde, inclusive a parte de redes sociais hoje, por exemplo, quando a gente estava implantando o Círculo do Coração, lá na Paraíba, a gente usou enormemente para fazer a conexão entre todas as enfermeiras que participavam da rede de cardiologia pediátrica, a gente usava o WhatsApp, né? E isso era rápido, etc. Ou seja, várias dimensões de diversas áreas, não precisa ser somente uma coisa da área de medicina e de saúde, são utilizadas na área de TI, são utilizadas ou são utilizadas indiretamente para a área de saúde, tá? Isso é o que compõe esse sistema imunológico humano, né? Graças às invenções, é o que a gente faz diferente de todos os outros animais. Ou seja, do ponto de vista das doenças, a gente tem aquelas que são feitas pela natureza, são micro-organismos que saem de matas e etc. e vêm para a espécie humana, né? Saem de animais, etc. Né? E você tem aqueles criados pelos humanos, certo? Que é uma coisa que a gente deve se preocupar com a parte de armas biológicas e etc. Tá bom? Tem um lado da saúde, a gente tem a saúde feita criada pela natureza, que é o próprio sistema imunológico, né? A gente tem a saúde feita pelo homem, que é as tecnologias, e ainda tem serviços, e a gente separou serviços aqui, porque do ponto de vista
apesar de serviço ser conhecido, mas uma das coisas que às vezes faz diferença entre países não é somente a tecnologia. Às vezes você tem até a melhor tecnologia, mas você não tem um serviço adequado, tá bom? E isso faz parte hoje do catch-up que a gente tem que fazer, do avanço que a gente tem que fazer para juntar, para ficar mais ou menos nivelado, entre às vezes, estados ou países diferentes, né? A tecnologia, hoje em dia, eu consigo colocar uma máquina fabulosa num hospital, às vezes longe, mas você não tem um serviço adequado, você tem excesso de fila, excesso de espera, etc., né? E tudo isso faz parte, na realidade, do produto final de saúde humana, tá bom? Tá claro, então, que isso, mais ainda agora na crise, né? Tá claro que você criar essas inovações que fazem parte do segundo sistema imunológico humano é vital, e você tem que estar o tempo inteiro criando, porque a natureza está criando o tempo todo, ou apresentando para a gente o tempo inteiro, mas os próprios vírus estão mutando, etc., ou seja, está sendo criado, o tempo inteiro criando novas perspectivas de doença, tá? Novas perspectivas de problemas. E a gente tem que estar o tempo inteiro atento e o tempo inteiro gerando inovação. E, no fundo, é nesse quase que equilíbrio dinâmico que a gente tem que ter, o tempo inteiro está criando inovação. Não existe muita calma, quer dizer, tem calma, mas não existe muito parar, né, certo? Aquela parar no status quo. Não. No mundo, a gente só sobreviveu como espécie porque haviam pessoas o tempo inteiro que não ficavam contentes com o status quo e estavam revendo o que estava sendo feito e vendo as mudanças que estavam acontecendo no mundo e se adequando a elas ou melhorando em cima delas, né? Algumas pessoas que viram isso, por exemplo, recentemente no Global Innovation Index, o presidente da CNI do Brasil disse que as vacinas, a pesquisa de vacinas, as investigações científicas, etc., para tentar prevenir o espalhamento do coronavírus, certo? Aumentaram a consciência, né, do papel pivotal, do papel importantíssimo que a ciência, que a tecnologia e a inovação, STI, né, tem no desenvolvimento econômico e social, tá? Ou seja, você quer gerar sociedade, felicidade para a sociedade, a gente sempre vê essa relação muito íntima entre inovação, sociedades que inovam, via de regra, tendem a ser sociedades mais felizes, né, com melhor qualidade de vida, etc. Em sociedades onde se tem dificuldade de inovar, via de regra, tendem a ser sociedades com crises, com discrepâncias sociais e assim vai. Isso já foi dito em outras épocas, como é preciso mudar o mundo e depois mudar o mundo mudado, Bertolt Brecht, tá certo? Isso aqui é um estudo que eu participei de uma época aqui na Comissão Europeia, né? Era em 96, tá bom? E essa frasinha eu achava fabulosa, que de acordo com o dicionário, o oposto de inovação é arcaísmo e rotina. É por isso que inovação vai de encontro, tem tantos obstáculos e encontra tanta resistência, né? É por isso que também desenvolver e compartilhar uma cultura de inovação é um desafio decisivo para as sociedades europeias. Eu digo que isso é decisivo para a sociedade brasileira também, tá bom? Se a gente não tiver essa cultura de inovação, essa cultura de fato de olhar e tentar ver o novo e valorizar o inovador, tá bom? Isso é um problema para qualquer sociedade. E sempre vai ter pessoas fazendo isso, e, via de regra, o status quo tende a ver certas coisas como sendo impossíveis, né? E aqui tem uma frase do Mark Twain que eu acho fabulosa: eles não sabiam que era impossível, então fizeram isso. Na realidade, todo o site aqui da Universidade de Louvain, etc., né, o primeiro reitor da universidade resumiu como isso: uma área vazia, se imaginava fazer uma universidade que conseguisse se financiar o máximo possível com inovação e etc., e se fez, né, hoje em dia. Uma universidade que gera bilhões em termos de inovação, e para ela, tá? E que, bom, isso era considerado como sendo impossível, tá? E aí, meu Deus do céu, a gente agora está acabando de passar um ano de pandemia, né? Nessa perspectiva, o que aconteceu? Será que o sistema imunológico de tecnologia, ele de fato é feito pelo homem, ele reagiu, né? E eu estava muito feliz agora de ver a última publicação do Global Innovation Index, agora em setembro, tá? Onde, assim, era curiosidade de saber o que aconteceu no ano 2020, né, com inovação no mundo, tá? E aquele que o primeiro, apesar dos custos humanos, tá certo? E do choque resultado da pandemia, tá certo? A produção científica, a pesquisa, né? A quantidade de patentes e a quantidade de venture capital, de projetos de venture capital, tá certo? Acordos de venture capital cresceram, continuaram a crescer em 2020, né? Crescendo, continua aumentando o que já vinha de crescimento, continuando o que já tinha de crescimento
na área pré-crise, que em 2019, na verdade, a gente teve um crescimento fantástico, de 8,7%, se eu não me engano, da quantidade de inovação gerada no mundo, tá? Para a gente ter uma ideia, a publicação científica de artigos, né, cresceu em relação ao que tinha 7,6% em 2020. A parte de patentes, de preenchimento de patentes, tá certo, na WIPO, né, cresceu mais do que nunca, mais do que em todo o passado. Certo? A gente teve um crescimento além do imaginado de 3,5%, tá certo? Naturalmente que foi dirigido por tecnologias médicas, farmacêuticas e biotecnologia. Né? A quantidade de acordos de venture capital, é uma coisa importantíssima para a gente enfatizar, sobretudo aqui no Brasil, né? Cresceu 5,8%, tá certo? Excedendo a média dos últimos 10 anos, de crescimento dos últimos 10 anos, né? Ou seja, parece que, de fato, aquele sistema imunológico humano, né, que tem que dar uma resposta quando tem uma crise, na realidade ele está funcionando. Né? Quanto mais a gente está comunicando o mundo inteiro, esse sistema funciona. E os governos que divulgaram seus bares de R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, têm mostrado que, de fato, eles também continuaram a crescer. Tá bom? Ou seja, houve uma reação desse sistema humano, e como é que se deu essa reação, em que direção, na realidade, uma coisa importante para a gente entender para onde vai essa inovação toda, né? E porque aquele crescimento maravilhoso na área de patentes, né? Grande na área de patentes. Isso aqui, na realidade, a gente chama Smiling Curve. Smiling Curve, entre 2017 e 2070, que foi quando foi publicado um Global Innovation Index, analisando justamente a produção a mudança, né, de valor, né, certo? Nos produtos, né, nas Global Value Networks. Então, o que era? A gente teve, na realidade, um crescimento da quantidade de valor para cada produto, tá certo? A quantidade de valor de intangível, em particular, nesse caso, do que é propriedade intelectual, conhecimento, etc., passou a ser grande, chegando a ficar, em média, 43% no estudo de 2017. Ou seja, significa dizer o seguinte, que antigamente, para um produto qualquer, eu tinha uma grande parte dele, que era do valor dele, que era hardware, um outro pedaço que era salário, e uma participação pequena que vinha para a parte dos intangíveis, né? Agora não. Intangíveis, a partir de 2017, deram uma guinada e passaram a ser uma parte significativa. Ou seja, se você quiser ensinar seu filho a produzir alguma coisa que dê retorno para ele globalmente, tá bom? Você tem que colocar ele para produzir conhecimento, tá bom? Produzir conhecimento e entregar conhecimento, tá bom? Não é somente entregar trabalho, entregar conhecimento. E essa Smiling Curve, ou seja, isso faz com que o conteúdo, né, certo, de propriedade intelectual tendeu a aumentar de valor, tá bom? Em todos os inventos, tá? Quando a gente fala desse conteúdo de propriedade intelectual, para a gente ter uma ideia, porque às vezes aí no Brasil não fica muito claro do que a gente está falando, a gente está falando que são indústrias que movimentam, tá bom? Nos Estados Unidos são 6,6 trilhões de dólares, tá certo? E na Europa 5,7 trilhões de dólares ano, tá bom? Ou seja, é uma indústria fabulosa, tá ok? Grande. Agora, a gente, infelizmente, aí no Brasil a gente não está muito ainda nessa. E é uma indústria que ainda tem uma outra característica, que é o seguinte: na medida que eu valorizo propriedade intelectual, que eu valorizo essa parte de conhecimento do produto, né, da produção, o meu trabalhador, ele que está mexendo com a minha máquina, se eu sou o dono de uma indústria, etc., o cara que está mexendo com a minha máquina, ele está o tempo inteiro lidando com a máquina e podendo pensar como aquela máquina poderia ser melhor, né? Então, e aquilo está na cabeça dele, não tem jeito de eu saber quando ele vai ter uma ideia. Ou seja, normalmente isso modifica o poder de barganha, capital trabalho, tá? E faz com que você tende, inclusive, a valorizar mais o trabalho, né? Porque o cara que está ali, se ele não tiver uma vida confortável, etc., na sua indústria, ele eventualmente pode sair dela, né? Se ele não estiver gostando, vai sair dela, vai ter uma ideia do que é trabalhar com aquela máquina, e pode vir eventualmente com uma invenção que vai tirar você do mercado, tá? Então, na realidade, o que a gente vê é que as indústrias intensivas de propriedade intelectual, tá bom, pagam sua propriedade intelectual geral, porque tem mais de uma, marca, patente, copyright, design industrial, né? Então, se for, em geral, 41%, enquanto em caso de patentes, né, tende a pagar 64% a mais, tá certo, para salários. Ou seja, valoriza demais o fator humano, porque é justamente de cabeças de pessoas que nascem invenções, tá certo? Vou lá. Para a gente transformar isso numa coisa palpável a partir de um brasileiro, né, tem um depoimento do Carlos Cordeiro, de 2016, na realidade, que ele publicou, dizendo o seguinte: que o processo de patentear uma ideia ou invenção é muito mais simples e incentivado nos Estados Unidos do que no Brasil.
O modelo de negócio de algumas companhias se baseia só nisso. A Qualcomm, uma das maiores empresas do setor de semicondutores e rival da Intel, por exemplo, tem no licenciamento de patentes quase metade do faturamento dela. Em outras empresas chega a 100%. Cara, o que significa dizer? Empresas produzem porque, como elas estão o tempo inteiro lidando com o mercado, lidando com a tecnologia, a tendência delas é produzir inovação, e não necessariamente só para elas. Eventualmente você produz inovação e você licencia até para o seu concorrente, tá? E você vai estar ganhando quando ele estiver colocando aquele produto no mercado. Isso gera uma teia bem curiosa, tá bom? Do ponto de vista de negócio, né, para uma empresa grande que desenvolve tecnologia, tá bom? Onde que o Brasil está nessa história, onde que o mundo está, tá certo? O último relatório da WIPO, né, mostrou a China, hoje em dia, ela há um certo tempo, desde 2011, é a primeira do mundo em termos de número de depósitos. A China fez 1,4 milhão de depósitos de patentes, dos quais aproximadamente 1,2 são de chineses. A parte escura, vermelha escura aqui, é patentes de residentes, enquanto a parte laranja são patentes de estrangeiros na China, tá? Ou seja, aproximadamente 11,2% são de estrangeiros na China, tá? Nos Estados Unidos, você tem 621 mil depósitos de patentes, dos quais metade, aproximadamente, são de americanos e a outra metade são de estrangeiros, tá, ok? Muitos chineses, provavelmente, também. O Brasil está do lado de cá, tá? No Brasil, você vê que é justamente o contrário da China. A gente tem aqui uma quantidade absurda, certo? De 78, quase 80% de patentes de estrangeiro e somente um pouco mais de 20%, né, de patentes de brasileiros, o que dá um total de 5.464 depósitos de patente contra 19 mil depósitos de patente de estrangeiro, que são o quê? São pessoas de fora do Brasil protegendo o mercado do Brasil, tá bom? Para o pessoal de fora do Brasil. Okay. Isso não faz sentido, e não faz sentido, sobretudo, quando você vê que o brasileiro é uma pessoa extremamente criativa, tá? Agora, aparentemente, a gente nunca foi incentivado aí no Brasil, tá bom? Isso é aquela surpresa que eu encontrei quando cheguei no Porto Digital, né? A gente foi incentivado a publicar artigos científicos, então o Brasil até está muito bem em termos de publicação, em termos de publicação ele é bom, tem publicação, as publicações têm referência, mas quando eu publico um artigo científico, no fundo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou entregando uma ideia, uma tecnologia, eventualmente, se não for uma tecnologia, eu estou entregando aquilo de graça para o resto do mundo, tá? E em vez de eu antes fazer um pedido de patente e garantir que eu tenho a propriedade daquilo que eventualmente depois eu posso publicar, se for o caso, ok? Que é assim, na verdade, que a maior parte do mundo funciona, tá bom? No último Global Innovation Index, a gente tem a posição do Brasil, por exemplo, que está como assim, 57º, tá certo aqui, né? O que é muito bom, porque a gente já teve 64º há 2 anos atrás, tá? 1 ano atrás, e a gente está evoluindo, então houve uma melhora. Pela primeira vez o Brasil, na história, o Brasil ficou abaixo ficou entre os primeiros 60, os top 60, tá? A gente já teve pior. Mas mesmo assim, isso não é condizente, tá bom? Não é condizente com o tamanho da economia brasileira, com a capacidade de inovação do Brasil, tá? Então, o Brasil poderia estar, na realidade, muito melhor do que ele está hoje, né? E aí esse é o grande ponto da gente, é saber o porquê, tá certo? Aqui tem os outros países, a gente está abaixo de países como Filipinas, Maurícios, Montenegro, Ucrânia, tá certo? Nada contra eles, mas uma coisa boa, a gente passou a Mongólia, até ano passado a gente estava atrás da Mongólia, tá bom? Do ponto de vista de pontos fortes, tá certo? A gente tem os pontos fortes brasileiros, tem a quantidade de dispêndio que o Brasil faz em educação, tá certo? Os serviços online do governo brasileiro são muito bons, né, em relação à média do mundo, né? A participação online do brasileiro é boa, tá? A escala do mercado doméstico no Brasil é enorme, claro, né? Você tem uma quantidade enorme de investimento em R&D feito de maneira corporate, tá certo? Que não necessariamente são no Brasil, mas por corporações, empresas grandes brasileiras. Os pagamentos de propriedade intelectual no Brasil, eles são realizados, infelizmente, grande parte disso para fora, mas eles são, de fato, realizados, não tem problema com isso, né? O Brasil tem uma série de publicações científicas que são citadas por outros, né? Então, que é interessante, tá? Significa dizer que a gente está produzindo tecnologia ou informação científica relevante, a gente só não está se apropriando dela, né? E a gente tem uma quantidade muito grande de marcas. Aí no Brasil tem uma febre de marcas e muita gente hoje em dia pensa em marca e não pensa, às vezes, logo em patente, tá? Do ponto de vista de fraqueza, a gente tem pontos fracos, né? A gente tem uma dificuldade, não é fácil começar um negócio, tá certo? Apesar de a gente ter um grande investimento em educação, tá certo? A gente tem nas escalas de PISA, tá certo? A gente tem tanto em leitura quanto matemática e ciência um ponto fraco, tá certo? A gente não tem muita gente nessas áreas.
que é muito ruim, né? Um percentual pequeno de gente na área de engenharia e ciência, tá certo? De graduandos, tá bom? Isso gera, na realidade, um baita de um problema para a gente, tá bom? Porque, no fundo, quer dizer, existe uma ineficiência muito grande, que a gente começa a ver daí um problema que, provavelmente, o problema do Brasil está ligado à administração, em geral, a administração pública, o jogo de mercado que se faz no Brasil, né? A infraestrutura geral do Brasil fraca, considerado um ponto fraco. O mercado de crédito do Brasil, a gente vai falar logo mais dele, também considerado um ponto fraco, tá certo? A aplicação de taxas e tarifas ruim, né? Tá certo? A quantidade de joint venture é impressionante, como a gente tem uma dificuldade de ter acesso a crédito barato aí no Brasil, tá bom? E vive-se aí de FACEPs, FINEPs e etc., BANDIEPs, né? Que são empresas públicas, né? Empresas são instituições públicas que vão, então, financiar inovações, vive procurando esse tipo de fundo. E, do ponto de vista de bens e serviços ligados à criatividade, a gente não tem uma performance muito boa, tá? Esses são os pontos fracos. Do ponto de vista de mercado, quando a gente está fazendo, justamente criando e entregando de graça, mais ou menos o modelo, a gente tem praticamente 4 modelos possíveis para você trabalhar esse tipo esse jogo de mercado de conhecimento, né? Um primeiro, você tem pessoas, companhias e pessoas que produzem, tá certo? Que estão ligadas produzem esse conhecimento, na realidade, é colocado no mercado e esse conhecimento não é protegido, né? Nesse caso aqui, o que acontece? No mercado, o mais forte entra, né? Então, por exemplo, empresas grandes adoram quando um pequenininho, certo? Um inventor simplesmente publica um artigo contando a tecnologia que ele está pensando, né? E não patenteou aquilo, porque ela não tem sequer que negociar com o cara, ela pode olhar e pode produzir aquilo ali, e ótimo, né? Então, para o grande é muito bom, é feito um jogo de bridge, né? Ou seja, um jogo sem trunfo. Para o grande é muito bom quando o pequeno publica sem dar conhecimento, sem tomar propriedade, né? Nos outros jogos, não. Você tem propriedade intelectual funcionando. Então, o que acontece aí? Você passa a ter, de fato, um mercado de oferta e demanda, né? E o mercado, então, que vai equilibrar o preço, na realidade, dessa inovação. Então, normalmente, os países que têm uma tendência a ter uma quantidade grande de patentes, etc., tem um mercado que equilibra senão você vai viver um mero inventor, eventualmente agregado a uma instituição e ganhando um salário que você vai reclamar pro resto da vida, ou um pouco, né? Tá certo? Mas você vai estar inovando, criando, vários professores fazem e não necessariamente tendo a recompensa do impacto da inovação que você gera, tá bom? A China mudou esse jogo, na realidade, a partir dos anos 80, né? 85 a China tinha 0 patentes. Naquela época a gente falava da China estar escravizando a população, etc., mas ela estava usando o argumento de salário baixo, e se ela não conseguia colocar um chinês para aprender os segredos os segredos lá da Apple, os segredos da Samsung, etc., ela conseguiu fazer o contrário, ela conseguiu forçar a Apple a colocar uma fábrica na China, porque senão a Apple não concorria e não ganhava das outras concorrentes. Então, quando a Apple colocou, ela encheu a fábrica de chinês, que era justamente o objetivo, e a partir daí a China criou um programa interno, um programa de governo, para incentivar os chineses que trabalhavam com tecnologia a depositar patentes. E, naturalmente, as patentes iniciais que eles depositavam não eram muito bem feitas, né? Quando a gente conversava com advogados americanos, que diziam, não, mas você derruba fácil, etc., não era um problema. Só que quando chegou em 2011, a China igualou os Estados Unidos no número de depósitos de patente. Hoje a China está aqui em cima, tá? E complicado para os Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos estão tendo que correr atrás de um prejuízo enorme, porque você está se produzindo na China a um preço extremamente mais competitivo. A China está tendo, não somente por causa do salário baixo, mas por causa de ganhos de escala, né? E, consequentemente, onde se produz também se inova. Você está em contato com a máquina, nada como você botar a mão na massa para você gerar inovação, ok? Do ponto de vista de Brasil, uma diferença que eu sinto muito grande, né, e a gente já entra naquela coisa das condições para inovação, né, é uma desvalorização muito grande que se tem, na realidade, do inventor aí no Brasil, em detrimento de dinheiro, né? Capital no Brasil passa a ser a coisa mais complicada que a gente tem, que você pode ter para uma inovação, certo? Que não é uma coisa que tem uma Gilbert, que é um cachorro, quem conhece as histórias de Gilbert e Dogberto aqui, né? E aqui ele diz para o inventor que ele vai investir até 5 milhões de dólares se você concordar com as condições standards, né? Ele vai ser o presidente da empresa, vai ter 99% da empresa, o inventor vai trabalhar de graça e vai lavar o carro dele 2 vezes por semana. Ele diz, será que eu não posso, em vez de lavar seu carro, não posso cortar sua grama do seu jardim? Ele fala, não, estou vendo que você é um negociador difícil, mas para isso eu prefiro o pessoal de multimídia, etc., né? No fundo, é mais ou menos aqui é como quando eu estou aqui na Bélgica, por exemplo, se eu tenho que dar um conselho ou dizer ok para alguém que vai abrir uma startup,
Eu sei que no limite a pessoa tem uma tela de proteção, né? Ou seja, no limite você tem saúde, você vai ter seus gastos de família cobertos, você tem o CPAS, assistência social, que vai lhe cobrir, vai garantir que sua vida fique praticamente inalterada. No Brasil, não. No Brasil, se você tiver de fato um problema, você criar uma startup e você quebrar, a quebra pode ser bem custosa, tá? No fundo, o que a gente está falando, a gente está dizendo o seguinte, que do ponto de vista de Brasil, é como se existisse, a minha sensação quando eu cheguei aí em 2002, era como se existisse uma muralha, tá? E essa muralha é o que dificultava, o que a gente está vendo, dificultava a entrada desse capital barato que a gente tem fora do mundo. Eu consigo aqui taxa de juros de 2%, por exemplo, ao ano, né? Ninguém daí do Brasil tem, né? Então, e por que essa taxa de juros, que seria o normal em mercado, que a gente espera, por que esses agentes aqui não vão oferecer esse... Porque tem essa barreira aqui do Brasil. Essa barreira aqui, o que é? Essa barreira aqui é porque ele não pode concorrer aí com o Bradesco, com o Itaú, com os outros bancos brasileiros, e não podem concorrer por quê? Por causa da legislação, tá? E aí criou uma outra coisa que é perversa, que a gente deu no Brasil todo o monopólio de dinheiro barato para uma coisinha chamada governo, tá bom? Então, o que a gente mais vê aí no coisa é o pessoal preenchendo, inventou preenchendo um formulário enorme do FINEP, etc., para conseguir dinheiro, tá certo? Para eventualmente fazer a inovação dele sem a assistência de alguém que já está no mercado, que seria o venture capitalist, que seria o investidor privado, tá bom? E a grande pergunta é, e o cara que está aqui dentro, ele simplesmente não tem acesso ao lá de fora. Por exemplo, se eu tenho um banco daqui que eu abri conta aqui, eu abro uma conta online, por que vocês daí no Brasil não podem abrir uma conta online num banco daqui e beneficiar de uma taxa barata? Né? Quando aqui as condições são essas, né? Então, essa legislação é um jogo, tá certo? Que eu acredito que hoje talvez seja uma das coisas mais perversas no Brasil, que fica de um lado entre a classe política, entre a parte legislativa brasileira, quem cria a legislação, e do outro lado, a área de banco, né, que praticamente não quer concorrente. Aí dentro do Brasil está muito bom do jeito que está, né? E a área política também não quer concorrente em ser monopolista, e coisa que eu não vejo aqui fora, mas que eu vejo aí dentro, é o diretor de um centro de pesquisa tendo que sei lá, ao invés de conversar com um deputado para conseguir uma emenda. Isso, cara, assim, para quem está aqui fora, isso fica meio surpreendente, tá? Vamos em frente, tem as consequências desse tipo de modelo aqui. Instabilidade de governo afetam bastante inovação e economia. Burocracia e perda de propósito, tá? Que a gente passa a ver, preencher formulário, advogado para invalidar uma licitação e etc., né? Alimenta a indústria jurídica, então aí você começa a contratar gente, você começa, sobretudo a parte de advogado, etc., e isso começa a ser custo em cima do teu processo de inovação, tá bom? Alimenta essa indústria então, jurídica e política, né? Desvalorização de inventor em detrimento do dinheiro, né? Inventor assim, desse tamanhozinho. Ineficiência e inovação, que explica aqueles pontos lá do GII, do Global Innovation Index, tá? E redução de qualidade de vida, que é mais ou menos o que a gente tem. Só que tem soluções, sim, né? Hoje está acontecendo algumas mudanças que vêm na fase de fintechs, né? Que são esses bancos software, certo? Isso está, de certa forma, curto-circuitando muito do que a gente tinha antigamente do jeito da situação de banco. As criptomoedas, tá certo? Que aí, na realidade, isso aí, o Brasil, antigamente você tinha que ter uma moeda só para o país, hoje em dia tem mais de 3 mil moedas circulando no país, contar as criptos, né? Propriedade intelectual, porque você pode ter um invento e não precisa fazer ele acontecer aí no Brasil, tá? Então, às vezes é muito melhor para você pegar o seu invento, você patentear, ele é seu, você licencia uma indústria daqui de fora, né? E a indústria aqui produz e vai gerar dinheiro para o inventor, e depois com esse dinheiro, eventualmente com o apoio da indústria, você faz a indústria no Brasil, já que no Brasil é muito mais arriscado, né, e às vezes mais caro, né? A inteligência e a economia do conhecimento, então isso é uma nova indústria que está aparecendo, que é uma indústria que você transmite todo, exporta e importa através da internet, tá? E no fundo a gente está indo na direção de um novo modelo, que isso se discute muito em vários lugares do mundo hoje, e aqui na Europa também, um novo modelo jurídico-político, onde os estados eles têm que acabar reconhecendo que perderam o controle de informação, perderam o controle de muita coisa, certo? Um tempo atrás, o Intra-Firm Trade, aqui num projeto que eu coordenei aqui na Europa, já era para algumas indústrias como química, etc., já chegava a ser mais de 70%, ou seja, era um comércio que não estava sob controle do Estado, né? Entre, por exemplo, Europa e Estados Unidos, era a mesma empresa, mas em 2 países, né? Hoje, na realidade, isso é uma coisa quase geral. Eu posso exportar e importar via propriedade intelectual, eu exporto a indústria inteira para a Austrália e vou produzir lá, e eventualmente os ganhos ficam lá na Austrália e não voltam para o Brasil. Então, o Estado, na realidade, tem que repensar, inclusive, sobretudo com as criptocoins, né? Pensar o que ele vai ser, eventualmente ele pode perder o controle da própria moeda, tá? Do ponto de vista do processo, tá certo? De inovação que a gente usa, no SISPAT que a gente usou aqui na universidade,
Tudo começa com a ideia. Depois da ideia, a gente passa por um processo de proteção, tá certo? Que vai gerar uma propriedade intelectual. E propriedade intelectual vai para a inovação, e o que faz aqui, na realidade, é o processo de valorização. Inovação é quando o produto está no mercado, que a partir dele vai ser explorado. O que é engraçado é que no Brasil, às vezes, quer pular daqui de ideia para inovação direto, né? Não, na realidade, o que vai proteger o inventor, tá certo? Vai garantir que o inventor tenha poder de barganha para negociar com outras indústrias, etc., justamente propriedade intelectual, que é justamente uma coisa barata. Aí no Brasil custa R$70 depositar um pedido de patente, a grupo do INPI, tá bom? Você para escrever um pedido de patente, se tiver experiência, você vai gastar algumas horas, tá? Obviamente que tem um custo de aprendizagem no começo, mas aí para aí entra também a plataforma do SISPAT, né? Ou seja, o que é um pedido de patente? Basicamente, tá certo? Para não ficar uma nuvem. Então, aqui eu fiz uma relação entre um artigo científico e uma patente, no outro tem título, no outro tem título, no outro tem abstrato de introdução, no outro tem campo de invenção, é a mesma coisa, certo? No outro tem revisão de literatura, no outro eu tenho anterioridades, tá certo? É a mesma coisa, eu provo o primeiro ponto. Na verdade, patente é feito um teorema matemático, eu tenho que provar esses 4 lemas aqui, e aí satisfez meu teorema. Então, eu vou provar novidade, quer dizer, que não está em canto nenhum, eu faço essa pesquisa em base de patente, que são gratuitas no mundo. Metodologia e corpo, em patente eu tenho um coisa chamado de descrição geral, e aí eu provo que tem atividade inventiva, quer dizer, que a invenção não é uma coisa óbvia. Eu tenho aplicações de discussão, e aí são modalidades, são maneiras de aplicar um invento, tá certo? E aí eu provo a aplicação industrial. Resumo e conclusão, reivindicações e resumo, tá certo? Quando eu vou resumir em tópicos o meu ponto, vai ficar claro que eu estou, de fato, resolvendo um problema técnico, tá bom? Patente é restrita a um problema técnico. Ilustrações, desenhos e, na realidade, enquanto artigo científico precisa de referência de bibliografia, e patente eu nem preciso, tá bom? Então, consequentemente, não tem motivo de porquê, talvez até para artigo seja mais difícil, porque você não aprende a escrever patente desde a escola, isso a gente já está fazendo hoje, tá certo? Aqui, na realidade, só para terminar, no último Global Innovation Index, eles fizeram coisa sobre a qualidade, tá certo, das potenciais inovações. E você veja que os países que são primeiros em inovação do mundo, tá certo, tem essa partezinha laranja aqui escura, que é justamente essa parte de patentes. Enquanto que o Brasil, que está lá de cá, né, tá certo, justamente quase não faz patente, e a China já faz um bocado em relação ao tamanho da economia, proporcionalmente menos, mas o fato que para produzir menos, produz invenções de menos qualidade, tá certo? Isso aqui foi em 2012, a gente começou aí no Brasil o primeiro programa de patente em escola, com o SISPAT, tá bom? E, para terminar, o SISPAT é justamente essa plataforma que facilita crianças feitas essas aí de 12, 13 anos de idade, 14 anos de idade, a escreverem, depositarem, tá certo? Não somente crianças, mas qualquer profissional, escrever, depositar e negociar com o mundo inteiro o seu pedido de patente. De maneira que a meta não é somente você ficar na esquerda e no depósito, ele faz também a gestão para você, mas que você possa ter acesso, você tem acesso a partir do SISPAT também, de você usar da rede da gente, a rede da Aeroplan, que foi criada aqui na Bélgica, né, para você ter acesso, eventualmente, a negociar seus pedidos de patente com praticamente quase todo o país do mundo. Tá bom? Voilà. A frasezinha de Bernard Shaw, que é típica do inventor, você vê coisas e pergunta por quê, mas eu sonho com coisas que nunca existiram e pergunto por que não. Por que não é isso que faz toda a diferença, tá bom? Então, eu passo a mostrar para vocês agora rapidamente um filme do SISPAT, tá certo? Para vocês entenderem exatamente o que é. E a partir daí a gente pronto, eu abro para questões. Esse é Jorge. Jorge é um inovador. E como todo inovador, Jorge percebe quando está diante de uma grande ideia. O desafio, então, é transformar essa ideia num produto viável e lucrativo. E o primeiro passo para isso é garantir para si a propriedade de sua ideia ou a patente de seu produto. Essa é uma etapa simples, barata e muito importante. No entanto, nem todos sabem como fazê-la. O problema está nos detalhes. Basta um erro na escrita do pedido de patente ou uma falta de atenção no acompanhamento do processo e Jorge pode perder sua patente para sempre. As grandes corporações se saem bem, pois pagam uma fortuna a escritórios de marcas e patentes que cuidam de tudo. Já o pequeno inventor precisa se virar. Além disso, Jorge não quer só proteger sua ideia para si, ele quer que seu produto seja conhecido, usado e valorizado. E sem investidores, contatos e orientação, isso se torna muito difícil. Mas agora, com o avanço da tecnologia e da internet, proteger e valorizar inovações está ao alcance de todos, pois foi para isso que foi criado o SISPAT.
O CISPAT é uma plataforma online de proteção e valorização de propriedade intelectual. Uma solução completa para todas as etapas de valorização de uma nova ideia. Se as grandes corporações podem muito bem se beneficiar de seus serviços, o CISPAT, no entanto, é voltado para o pequeno inventor. Micro e pequeno empresários, profissionais liberais, estudantes, professores. Exatamente o caso de Jorge. É por isso, inclusive, que o lema do CISPAT é Empoderando Pessoas Criativas. Ou seja, se libertando do poder financeiro para devolvê-lo aos verdadeiros inovadores que não teriam as condições de se apropriar de suas ideias. Então, como funciona o CISPAT? A plataforma online abriga várias ferramentas que cobrem todas as etapas de proteção e valorização de uma ideia. Uma ferramenta automatizada, passo a passo, para a escrita do pedido de patente, com ajuda e exemplos para que Jorge não faça nenhum erro. Ferramentas para a pesquisa, depósito e a gestão do processo, para que ele fique informado sobre tudo o que é necessário sobre seu pedido. Além de várias formações sobre inovação e valorização de patente. E mais ainda, uma vez que Jorge tem suas invenções protegidas em seu nome, ele tem também uma ferramenta de valorização, com várias opções inovadoras para que ele possa iniciar o marketing e as negociações de suas invenções com empresas e investidores do mundo inteiro. Além também de poder resolver eventuais conflitos com terceiros graças à ferramenta de mediação. Agora sim, Jorge pode ficar tranquilo, pois sabe que vão ser dele os frutos de sua criação. E assim, ele tem incentivo para continuar desenvolvendo sua criatividade e suas invenções. CISPAT, empoderando pessoas criativas. Minha gente, espero que tenham gostado do vídeo. O CISPAT tem ainda outras partes, com uma parte de superusuário, que é para instituições grandes, por exemplo, ou pequenas também, mas grandes, universidades, inclusive até países hoje em dia usam para fazer gestão de toda uma rede com nível de subusuários, etc., de patentes. O CISPAT permite você, que é professor, que está preocupado com artigo científico, também escrever seu artigo científico, etc., e já colocar no template da revista, e com um detalhe que esse é ímpar do CISPAT no mundo, a gente consegue converter um artigo científico pronto em um pedido de patente. Com um clique você consegue converter um pedido de patente e vice-versa, tá? E recentemente, eu posso anunciar para vocês, a gente começou aí no Brasil, a gente desenvolveu o CISPAT Education Handout, o CISPAT Kids, né? E a gente agora está começando a trabalhar, tá certo, com uma plataforma de ensino, que é diferente de tantas outras, que é uma plataforma de aprendizagem, que é diferente de tantas outras de ensino, começando a trabalhar com escolas. Então, escolas desde 11, 12 anos de idade, né? Os alunos já começam a construir seus documentos, seus relatórios de aula, né, em uma plataforma que vai permitir eles depois transformar aquilo num artigo, já chegam na universidade com um modelo de artigo científico e de patente prontinho na cabeça. Né? E ali, tudo que eles construírem ali, eles podem fazer até a tese de doutorado deles dentro da plataforma CISPAT Handout. Ok, agora eu abro para questões. Maravilha, pessoal. Viram só? Interessantíssimo aí esse ponto, que normalmente não é tão abordado assim, né, no Brasil, no nosso mundo aqui de empreendedorismo, de inovação. Às vezes é um assunto deixado de lado, né, e ficou muito claro aí com a abordagem do Paulo, o quanto isso é prejudicial, né, a rentabilidade do negócio, a proteção da sua invenção, né, daquilo que realmente tem qualidade. Paulo, achei fantástica a apresentação. O início dela me lembrou muito um livro, né? Talvez você conheça, que é o Armas, Germes e Aço, né? Que exatamente traz essa aplicação, né? Todas as revoluções de dominação ali ocorreram ou por meio de guerras usando armas, ou alguma questão relacionada à biologia, né? Representada pelos germes, ou o aço, né? Que a gente pode representar pelas tecnologias. Paulo, para a gente arrematar, acho que até linkando exatamente com esse ponto final aí que você colocou, eu acho que vou até usar o nome, né? Patente, um entendimento de que no Brasil a gente tem algumas deficiências em outras, no ensino de outras disciplinas muito básicas, por exemplo, educação financeira, empreendedorismo, não no ensino médio, né? Ou talvez até no próprio fundamental, né? Na sua opinião, esses que já são básicos, que deveriam ser utilizados e não são, na sua opinião, você acha que também é importante inserir também um aspecto voltado para o aprendizado da redação de patentes e propriedade intelectual?
Olha, eu acredito que sim. Na verdade, é isso que faz a plataforma Syspat Education. Ele pode ser inserido como uma ferramenta. Então, no que acontece no Syspat Education? O aluno, ele está lá. O engraçado é que a gente está começando com uma amostra, junto com, inclusive, com a mesma escola, junto com o pessoal da plataforma do Google também, mas o aluno começa já, ele assiste uma aula e ele faz o primeiro resumo dele, tá certo? Já dentro de uma metodologia que vai permitir a ele entregar um artigo ou entregar uma patente no futuro. A gente tem que lembrar que, se conhecimento é aquilo que vale mais, tá certo? A gente já está vendo que cresceu em escala, aquela smile curve para vocês. Então, se eu tivesse meu filho, eu quero ensinar, e eu fiz isso com os meus, tá? Se eu quero ensinar ele a produzir alguma coisa que vai ter valor para ele de volta no futuro, eu quero ensinar ele a entregar conhecimento. E entregar conhecimento, existem duas formas de se entregar conhecimento. A primeira, que são aceitas no mercado, a primeira delas é artigo científico, só que tem um detalhe. No caso do artigo, eu ganho meu salário de professor eventualmente, etc., mas eu não posso ganhar até o conhecimento e o fato de que a rede é importante. Tem certos conhecimentos que têm que ser divulgados para que sejam trabalhados em conjunto, né? Mas um é artigo científico e o outro é patente. Bom, só que a gente praticamente no Brasil a gente negligenciou o aspecto patente. Então, o que eu vejo é uma quantidade colossal de publicações, de entrega de material científico interessantíssimo, de graça, né? E que poderia eventualmente estar sendo patenteado e se transformar. Você lembra daqueles trilhões que a gente falou de riqueza? Se o Brasil tivesse um trilhãozinho daquele que vem daqui da Europa, tá certo? Que às vezes, como os artigos da gente hoje em dia são bem citados, quer dizer, a academia brasileira, a capacidade brasileira de criação acadêmica e não acadêmica, tá? A gente hoje tem uma quantidade enorme de pessoas que fazem patentes aí no Brasil que são inventores avulsos. Eu fiquei impressionado com isso. A gente hoje conseguiu, sei lá, já chegamos a ter uma participação assim, quase uns 30% tem gente fazendo patente no Brasil que a gente nunca nem imaginava, tá? Então, 30% do mercado, a gente está com mais de 1.600 clientes aí dentro, né? A maior parte ainda de fora do Brasil, não é? Mas assim, do Brasil já é um contingente importante. E muitos deles são pessoas que nunca pensariam, talvez, em publicar, porque achavam complicado, etc., em patentear, e de repente patenteiam. Então, se a criança já começa agora, desde cedo, entrar nessa cultura que a Europa, em 96, estava querendo criar aqui para ela, né? Se a criança já começa a entrar nessa cultura, tá? Quando ela chegar na universidade, as crianças brasileiras vão ser craques, ou seja, daqui a 10, 20, daqui a 10 anos, né? As crianças vão ser craques em patentear, em publicar artigo, né? E aí o Brasil faz aquilo que a China fez. A gente vai estar lá em cima disputando com a China, tá bom? Porque a capacidade criativa do brasileiro, ela é ímpar. Eu encontrei poucos países do mundo que têm a capacidade criativa que a gente tem no Brasil, tá? E se você quiser colocar na escola, eu acho que tem mais coisas que tem que vir junto. Por exemplo, uma coisa que eu sinto é uma ênfase muito grande, até a maneira como se lida com matemática é muito importante, tá certo? Para a escola, né? Agora, o que eu ia dizer para vocês, quando a gente começou a fazer educação com patentes, uma das professoras que mais ficou animada e está colocando todo o programa dela é de português, né? Ou seja, você pode ensinar praticamente na mesma metodologia de patente, você ensina praticamente o que você quiser, tá? História, português, geografia, né? Agora, eu colocaria, eu acho que tem muita reflexão hoje em dia sobre a educação, e uma educação que não é baseada só... a gente tem que pensar na educação. O mundo mudou muito, cara, nos últimos 10 anos. Então, a gente tem que repensar praticamente tudo que é método e etc. E a gente tem que começar a criar a educação, que essa é a proposta do Syspat Education, uma educação focada em entregar conhecimento, em produzir e entregar conhecimento, estimular a criatividade e gerar uma qualidade de vida interessante, porque também não adianta nada você ter uma produção colossal, alguns países têm problemas, e você ter pessoas infelizes depois. Então, você tem que agregar também, que são coisas que se discute aqui. E tem uma coisa que eu um dia apresentei no Congresso, que é engraçado. Todo mundo considera, por exemplo, coisas feitas o amor importantes. Por que diabos que a gente não tem uma cadeira, nenhuma disciplina na escola que trate desse tipo de coisa que vai ser vital para a pessoa no futuro, tá? Então, alguma coisa relacionada ao que é felicidade, tá certo? Esse tipo de reflexão é muito mais do que a gente tem que ter na escola, né? Junto com esse aprendizado, que isso vai gerar criatividade, junto com esse aprendizado de patente, de artigo científico, que ele vem como um método, né? E aí sim, a gente faz uma revolução na educação e na sociedade. Eu não tenho dúvida disso, né? Não só do método, como também, como você bem destacou, a criatividade do brasileiro, principalmente dos que estão nos acompanhando aqui no GoRN, que é exatamente essa janela aí para ter muitos insights, muitas ideias. E lembre-se, pessoal, antes até de validar a inovação, pense aí no registro, né? Pense aí na questão da patente, como foi bem colocado aqui pelo Paulo. Ô Paulo, eu agradeço demais aí o conteúdo, tá? A gente está chegando aqui no nosso finalzinho. Você que está com a gente aqui até o momento, obrigado por estar conosco, por ter participado aqui. Espero que o conteúdo leve boas reflexões, né? Você seja aluno, professor, talvez até alguém trabalhando no serviço público também, né?
entendo a importância, né, da gente conseguir trazer esse conteúdo do estudo, né, da redação, de encarar a questão da propriedade intelectual, de patentes, com outros olhos, né, assim como outros países vizinhos, né, vizinhos e não vizinhos, né, que estão aí na liderança nesses aspectos de inovação aí ao longo do mundo fizeram, né, para que a gente possa também incorporar isso, tá bom? Paulo, obrigado, viu, pelo conteúdo, pela sua disponibilidade, mesmo aí fora do Brasil. Desejo aí um bom finalzinho de noite para vocês e também para quem está conosco. Tá ótimo. Muito obrigado a todos. Um abraço grande.